Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 2. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com aplicações. Bora lá! Nesta videoaula, vamos apresentar o teorema da variação total para ver algumas aplicações. O teorema fundamental do cálculo diz que se f for contínua em um intervalo fechado AB, então, a integral definida de f de x dx no intervalo AB é igual a f de b menos f de a, onde f é qualquer primitiva de f. Isso significa que a derivada da primitiva é igual à função f, de modo que a equação pode ser reescrita como. Então, no lugar da função f, nós vamos colocar a derivada da nossa primitiva. E isso vai ser igual a f de b menos f de a. Ok, então aqui só reescrevemos o nosso teorema fundamental do cálculo. Sabemos que a derivada da nossa primitiva representa a taxa de variação de y, que é igual ao nosso f de x, em relação a x. Ok, e f de b menos f de a é a variação em y quando x muda de a para b. Ok também. Observe que y pode, por exemplo, crescer, decrescer e então crescer novamente. Embora y não possa variar nas duas direções, f de b menos f de a representa a variação total em y. Então, nós vamos usar isso daqui para ver alguns exemplos. Mas antes, vamos apresentar o teorema da variação total. Então, logo, podemos reformular o teorema fundamental do cálculo, igual vimos anteriormente, em palavras da forma a seguir. Teorema da variação total. A integral de uma taxa de variação é a variação total, que pode ser representada da seguinte forma. Integral definida da derivada da nossa primitiva, f de x, dx no intervalo AB. Vai ser igual a f de b menos f de a, onde o f de x é a primitiva da função f. Esse princípio pode ser aplicado em várias taxas de variação nas ciências naturais e sociais. Nós vamos ver alguns exemplos dessa ideia. Exemplo 1. Se V de t for o volume de água em um reservatório no instante t, então sua derivada é a taxa segundo a qual a água flui para dentro do reservatório no instante t. Logo, a integral definida da derivada de V de t dt no intervalo t1 a t2 é igual a V de t2 menos V de t1, que é a variação na quantidade de água no reservatório entre os instantes de tempo t1 e t2. Exemplo 2. Se a taxa de crescimento populacional for a variação de n em relação ao tempo, então a integral definida dessa variação de n em relação ao tempo dt no intervalo t1 a t2 é igual a n de t2 menos n de t1, ou seja, é a alteração total da população no período de tempo de t1 a t2. Observação aqui. A população cresce quando ocorrem nascimentos e decresce quando ocorrem óbitos. A variação total leva em conta tanto nascimentos quanto mortes. Exemplo 3. Se C de x é o custo de produzir x unidades de uma mercadoria, então o custo marginal é a derivada da função C de x. Logo, a nossa integral definida da derivada de C de x dx no intervalo de x1 a x2 é igual a C de x2 menos C de x1, que é o crescimento do custo quando a produção está aumentando de x1 a x2 unidades. Exemplo 4. Se um objeto se move ao longo de uma reta com a função de posição s de t, então sua velocidade, v de t, é igual à derivada da nossa função s de t. Ok, nós já sabemos disso. Logo, a integral definida de v de t dt no intervalo t1, t2 é igual a s de t2 menos s de t1. Aqui é a variação da nossa posição.
Então, nós temos que essa integral é a mudança de posição, ou seja, ou deslocamento da partícula durante o período de tempo de t1 a t2. Na videoaula 2, conjecturamos que isso era verdadeiro para o caso onde o objeto move-se no sentido positivo. Mas agora vamos ver que isso é sempre verdade. Bora lá! Se quisermos calcular a distância percorrida durante um intervalo de tempo, teremos que considerar os intervalos quando v de t for maior que zero, ou seja, a partícula move-se para a direita, e também os intervalos quando v de t for menor que zero, a partícula move-se para a esquerda. Em ambos os casos, a distância é calculada integrando-se módulo de v de t, ou seja, a velocidade escalar. Portanto, a integral definida do módulo de v de t dt no intervalo t1 a t2 é a distância total percorrida. Então, tem que ter atenção, tá? O deslocamento é igual à integral definida de v de t dt no intervalo t1 a t2, pois é igual a A1 menos A2 mais A3, nesse exemplo aqui, né? Então, nós vamos estar somando essas áreas. Lembrando, A1 é positivo, A2 é negativo e A3 é positivo. A distância, então, vai ser o quê? A integral definida do módulo v de t dt no intervalo t1, t2, onde vamos somar todas essas áreas. Só que aqui tudo positivo, né? Então, essa figura mostra como o deslocamento e a distância percorrida podem ser interpretados em termos de áreas sob uma curva da velocidade. Então, tem a curva aqui, né, o v de t. Então, nós temos A1, A2 e A3, e através dessas áreas nós conseguimos encontrar o deslocamento e a distância de um objeto durante o intervalo de tempo t1, t2. Exemplo 5. Nós sabemos que a aceleração do objeto é a de t, que é igual à derivada da função v de t. Logo, a integral definida de a de t dt no intervalo t1, t2 é igual a v de t2 menos v de t1, que é a mudança na velocidade no instante t1 até t2. Vamos ver o exemplo 6. Uma partícula move-se ao longo de uma reta de tal forma que sua velocidade no instante t é dado por v de t igual a t ao quadrado menos t menos 6, medida em metros por segundo. Ok. Letra A. Encontre o deslocamento da partícula durante o período de tempo onde o t está entre 1 e 4 segundos, né? Beleza, então vamos lá. Pela equação do exemplo 4, né, nós temos que a integral de v de t dt no intervalo t1 a t2 é igual a S de T2 menos S de T1. Então, temos que o deslocamento é S de 4 menos S de 1, que, por sua vez, é a integral definida de V de t dt no intervalo de 1 a 4. E isso é igual à integral, né, definida aqui. V de t é quem? É t ao quadrado menos t menos 6 dt no intervalo de 1 a 4. Então, aqui basta integrar, né? A integral de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3. Beleza. A integral de menos t é menos t ao quadrado sobre 2. A integral de menos 6 é menos 6t. Vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo, né, no intervalo de 1 a 4. Não vou fazer as contas, tá? Mas isso vai dar menos 9 sobre 2. Pessoal, o que significa esse resultado dar negativo? Significa que a partícula moveu-se 4,5 metros para a esquerda, né? Então, isso significa que a partícula moveu-se 4,5 metros para a esquerda.
Letra B. Encontre a distância percorrida durante esse período de tempo. Então, vamos recapitular. Quem é V de t? V de t é igual a t ao quadrado menos t menos 6. Igualando V de t a zero, nós vamos encontrar que o t vai ser menos 2 ou t vai ser igual a 3. Então, podemos reescrever nossa função como t mais 2 vezes t menos 3. Ok? Observação importante, né? No intervalo aqui de menos 2 a 3, né, nós temos que o v de t vai ser menor ou igual a zero. Isso no intervalo de menos 2 a 3. Né? Agora, quando t for menor que menos 2 ou quando t for maior que 3, nós temos que v de t vai ser maior ou igual a zero. Então, logo, v de t é menor ou igual a zero no intervalo de 1 a 3. Por que eu escolhi o intervalo de 1 a 3? Né? O que nos interessa é o intervalo de 1 a 4. Então, no intervalo de 1 a 3, eu garanto que v de t é menor que zero, menor ou igual a zero. E, por sua vez, v de t é maior ou igual a zero em 3 a 4. Nós sabemos que depois de 3, né, quando t for maior que 3, nós temos que v de t será maior que zero. Então, ok. Assim, a distância percorrida é integral definida do módulo de v de t dt no intervalo de 1 a 4. Atenção, né? Nós sabemos que v de t é menor ou igual a zero no intervalo de 1 a 3. Então, eu vou escrever isso aqui como uma soma de duas integrais definidas. Primeiro, no intervalo de 1 a 3, v de t é menor que zero. Né? Então, o módulo de v de t vai ficar o quê? Vai ficar menos v de t, né, dt no intervalo de 1 a 3. Isso mais a integral definida de v de t dt do intervalo de 3 a 4. Tranquilo aqui, né? Então, a primeira integral vai ficar o quê? Integral, né, definida de menos v de t. Então, vai ficar, olha, menos t ao quadrado mais t mais 6 dt no intervalo de 1 a 3. Mais a integral, né, de v de t, que é t ao quadrado menos t menos 6 dt no intervalo de 3 a 4. Não vou resolver essas integrais, tá? Já vou colocar o resultado aqui para vocês. Isso vai dar 61 sobre 6, ou seja, aproximadamente ali 10,17 metros. Então é isso, pessoal. Lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 1 do Stuart. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.